Olá, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos aqui fazer uma live, começando o dia aí, agradecendo a Deus, louvando a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, de uma forma toda especial. Eu louvo a Deus. Ontem o meu celular caiu no tanquinho de lavar roupa. Uau! Fiquei preocupado, hein? Aí a foto depois saiu muito embaçada, a live também não saía. E aí, tá saindo bem a live agora? Tá saindo bem a minha imagem? A voz tá saindo bem? Posso prosseguir? E nós estamos no mês de dezembro, né? Louvamos a Deus, glorificamos a Deus por tudo que Deus tem feito conosco de uma forma maravilhosa. E eu agradeço a Deus nesta manhã, eu louvo a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na minha vida, na vida dos meus amigos, na vida das pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, Deus, por me mostrar o Teu grande amor, a Tua grande misericórdia. Dou graças, Deus, pois trouxeste esperança, paz ao meu coração, à minha vida. E hoje eu tenho a certeza, a segurança de que o Senhor está comigo, de que o Senhor está me ajudando nas minhas necessidades, suprindo todas as minhas necessidades. Obrigado por me ajudar nos momentos de tristezas, nos momentos de dificuldades, e por me colocar e me segurar nos teus braços. Antônio, está saindo bem aí a voz, a imagem? Obrigado, Deus, porque eu posso depositar a minha confiança no Senhor e deixar que Deus me conduza, que o Senhor me conduza em todos os momentos difíceis. Dissipa toda a treva, dissipa todo o mal, dissipa tudo aquilo que está impedindo de alcançar a minha vitória, também do meu irmão, do meu amigo que aí está presente. Pai, ajude essas pessoas. Tome diante de Ti, ó Pai. Deus, dissipa as trevas. Que neste momento, Senhor, eu possa depositar a minha confiança no Senhor, sabendo que em Ti eu posso esperar. Toma-me como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou meditar um pouquinho aqui no Salmo 1, glorificando a Deus, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, e nós devemos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor Ele tem nos concedido. E eu vou analisar aqui esse Salmo 1. O Salmo 1, ele introduz o saltério com o contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, enfatizando a bem-aventurança como fruto da obediência à palavra do Senhor. E ele divide-se em duas partes principais. Há duas partes principais aí neste Salmo 1. A descrição positiva do justo, dos versículos 1 ao 3, e a negativa do ímpio, dos versículos 4 ao 6, funcionando como um portal teológico para os demais salmos. É um salmo que dá entrada aos outros salmos. O justo, nós vemos dos versículos 1 ao 3, o bem-aventurado evita o conselho daquele que não teme a Deus, o conselho do ímpio ou dos ímpios. O caminho dos pecadores é justamente a roda dos escarnecedores, optando por deleitar-se na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essa meditação é uma meditação contínua que resulta em estabilidade, como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secam, e tudo quanto ele faz prospera, simbolizando a vitalidade espiritual
e a frutificação eterna, porque o justo, ele frutifica, mesmo nos momentos de seca, nos momentos em que há sequidão, há dificuldades, ele ali está prosperando, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E é necessário que nós possamos meditar na lei de Deus. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é o nosso diário, é o nosso dia a dia. E nós precisamos realmente estar em comunhão com o Senhor. Já o ímpio, dos versículos 4 ao 6, em contraste, o ímpio é como a palha que o vento espalha. Não tem raiz, não tem permanência, não tem segurança, não tem firmeza. Tudo quanto ele faz vai de água abaixo. No juízo, os ímpios não subsistirão entre os justos, e seu caminho leva à perdição. O Senhor conhece e protege o caminho dos justos, enquanto rejeita o caminho dos perversos. Portanto, nesta manhã, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos confiar em Deus, depositar toda a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Ele pode toda e qualquer situação. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus cujo trono é o trono de misericórdia, de compaixão, de graça, de amor, de eternidade. E na aplicação teológica, o Salmo nos convoca a uma escolha deliberada. É enraizar-se na Torá para uma vida frutífera ou dissipar-se como a palha. Ecoando tempos sapiensais escatológicos, como em Mateus capítulo 7. E para estudos teológicos, esse salmo destaca justamente a interioridade da piedade, moldando o leitor para o restante do saltério, né? E é muito importante você compreender este salmo aqui, porque nós vemos aí a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. As principais diferenças entre o justo e o ímpio no Salmo 1 são: o justo é alguém que evita o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele prefere estar meditando na palavra do Senhor. Ele precisa estar buscando a presença do Senhor, enquanto os ímpios, eles não se apegam a Deus, eles zombam de Deus, eles se afastam de Deus cada dia, cada momento. E o justo, ele é comparado a uma árvore frutífera, a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que tem o seu fruto na estação própria, tem folhas que não caem, prospera em tudo aquilo que faz, simbolizando essa estabilidade, essa vitalidade, essa frutificação. E já o ímpio, ele é como a palha, ele é como a moinha que o vento leva, que o vento dispersa, e ele não tem estabilidade, ele não tem segurança. O caminho dos justos, na realidade, ele é conhecido pelo Senhor. O Senhor conhece todos os caminhos, mas o Senhor protege aquele que está fazendo a sua vontade. E o Salmo 1, eles descrevem o destino dos ímpios. O destino dos ímpios, queridos, na realidade, não é um destino legal. E os versos do Salmo 1, nós vemos o verso 4, por exemplo: os ímpios são comparados à palha, o vento leva, é espalhado. E o verso 5, ele não resiste no julgamento, e não entrarão na congregação dos justos. O verso 6, nós vemos que fala sobre a destruição. O caminho dos ímpios leva à destruição, ao passo que o Senhor conhece e protege justamente o caminho daquele que está servindo ao Senhor, daquele que serve a Deus. Nós precisamos servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa inteireza da nossa alma, porque Deus é bom e nós devemos frutificar a cada momento. Nós devemos frutificar lendo a palavra do Senhor, estudando a Bíblia, tendo comunhão com o Senhor. E quando nós frutificamos, nós nos envolvemos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus,
examinando, obedecendo os mandamentos do Senhor, permitindo que o Espírito Santo tenha um domínio sobre as nossas vidas. E a frutificação, ela acontece justamente quando manifestamos essas virtudes, o amor, a paciência, a bondade. Desculpem, tá? A bondade, a fidelidade, refletindo a vida de Jesus das nossas atitudes diárias. Segundo o Salmo 1, isso se assemelha a uma árvore que é plantada junto às águas, que produz o seu fruto no momento certo, permanece vigorosa, simbolizando uma vida espiritual saudável e produtiva. E o Senhor nos chamou para nós frutificarmos. Ligados à videira, nós precisamos estar ligados à videira para frutificar. E essa videira é Jesus, é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar ligados nele. A palavra dele nos diz: sem mim nada podereis fazer. Cada dia, cada momento, nós precisamos de uma experiência, permanecer na videira. Jesus declara em João 15, e no versículo 5, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Para frutificar, os crentes devem justamente permanecer ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, recebendo de Deus a vida espiritual, como os ramos recebem a seiva. Quais são os princípios para que nós possamos frutificar? Primeiramente, comunhão constante, orar, ler a Bíblia e obedecer os mandamentos nos mantém essa conexão vital com Jesus, essa conexão espiritual com o Senhor. Veja, termos uma comunhão com o Senhor. Ter comunhão é justamente ter intimidade. E a poda divina, Deus, como lavrador, ele remove o que impede o crescimento, permitindo frutos, mesmo em desafios. Essa poda significa a disciplina com a qual o Senhor aplica em nossas vidas para que nós possamos entrar no caminho, viver no caminho. É claro que somos pecadores, é claro que nós erramos, é claro que nós desobedecemos, porém o Senhor está pronto para nos ajudar, para nos abraçar. Ele não lança fora a nenhum que venha a Ele. Mesmo que nós tenhamos os nossos defeitos, tenhamos os nossos pecados. Porém a palavra de Deus nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Depois, a dependência total. Sem Cristo nada se produz. A união gera frutos como o amor, a alegria, a paz. Nós vemos isso em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 22 ao 23. E ramos conectados florescem com muita vitalidade, glorificando o Pai e abençoando outras pessoas, enquanto aqueles que estão desconectados secam e são lançados fora. Essa permanência recíproca, ela assegura a frutificação abundante e duradoura. E nós precisamos frutificar. E como nós podemos frutificar? Nós podemos frutificar justamente tendo essa comunhão com o Senhor. Permanecendo. Para frutificar, eu preciso ter essa união com o Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Eu preciso meditar na palavra do Senhor, conforme o Salmo 1 diz. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E servir aos outros com humildade, refletindo o amor e refletindo o caráter de Cristo em nossa vida diária. E a frutificação abundante, ela vai glorificar a Deus, vai glorificar o Pai. E vai atrair outras pessoas para a fé e confirmar a nossa verdadeira comunhão com o Senhor. Esses frutos, eles são frutos que permanecem, são frutos duradouros.
não de esforços isolados, mas são frutos que têm uma ligação com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a nós frutificarmos. Quais são os resultados da frutificação? Esses resultados da frutificação são vários, são muitos. Primeiro, nós vamos glorificar a Deus. A frutificação principal, ela resulta em nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Em glorificar a Deus Pai, como Jesus afirma em João 15:8. Frutos abundantes provam que nós somos discípulos verdadeiros do Senhor. E essa produção espiritual, ela exalta o Criador e atrai outros através do nosso caráter, através do nosso testemunho, através da ação do amor em nossas vidas. E as bênçãos pessoais são muitas. Vitalidade duradoura, como a árvore do Salmo 1, não murcham e em tudo que faz prospera. Então há um resultado glorioso, há uma vitalidade gloriosa. Frutos espirituais vão ser vistos em nossas vidas: o amor, a paz, a alegria, as demais virtudes do Espírito Santo. Há esse florescimento em nossas vidas e resposta às nossas orações. Permanecer em Cristo significa que os nossos pedidos eles serão atendidos e a glória do Senhor vai ser mantida em nossas vidas. Depois tem um impacto coletivo. Esse impacto coletivo, pessoal, resulta de frutos que multiplicam discípulos, que abençoam a comunidade, confirmam o discipulado autêntico, contratando com ramos secos que não produzem nada. E o Senhor, Ele nos chamou para que nós possamos produzir, e que nós possamos produzir mesmo em terra seca. Produza em terra seca significa que na realidade você vai produzir, você vai ter essa intimidade com o Senhor, essa comunhão com o Senhor, e simboliza frutificar mesmo em circunstâncias difíceis, em circunstâncias caóticas, em ambientes espirituais áridos. E segundo o Salmo 1, a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, se firma na lei do Senhor, ele é plantado como essa árvore junto a ribeiros de águas, que não sofre com a seca, continua a dar fruto. Ele permanece servindo a Deus, ele permanece com a sua fé. E para produzir fruto em terra seca, é necessário permanecer firme, agarrados à palavra do Senhor, confiando em sua posição, confiando em sua força, em seu chamado, quando tudo parece muito difícil, quando tudo parece desfavorável ou estéril espiritualmente. Mas nós vamos produzir, ainda que a figueira não floresça, nós vamos produzir fruto. Ainda que a figueira não floresça, nós vamos estar diante de situações complicadas, de situações difíceis, mas essa expressão remete à ideia de que apesar das dificuldades, apesar das situações aparentes de esterilidade, nós vamos permanecer servindo a Deus, obedecendo ao Senhor, firmes e frutificando espiritualmente. Nesse contexto bíblico dessa expressão, ainda que a figueira não floresça, a figueira sem frutos simboliza a hipocrisia ou aparência sem produtividade espiritual, como exemplificado quando Jesus amaldiçoou a figueira que tinha folhas e não dava frutos, ensinando que Deus espera frutos reais e não apenas uma aparência de fé. Essa passagem lembra-nos que a verdadeira fé deve gerar frutos espirituais, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de calamidades. Nós precisamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor Ele quer nos ajudar em cada momento, em cada dificuldade, e que temos lições práticas sobre a fé e tirar frutos dessa passagem.
focalizar, eu estou terminando, ok? Focalizar na autenticidade da fé. A nossa fé, ela nos leva a alcançar, a conquistar o invisível e a crer no impossível. A lição principal aqui é que a verdadeira fé deve produzir frutos espirituais genuínos. Não apenas uma aparência externa ou uma religiosidade. Jesus ensinou que Deus espera frutos reais, como evidência de uma vida transformada, não folhas vazias ou atos superficiais, ou seguir simplesmente a uma religiosidade aparente. Perseverar mesmo sem resultados visíveis, mesmo quando a figueira não floresce. É importante manter a confiança em Deus, sabendo que a verdadeira frutificação espiritual pode acontecer em meio aos desafios, em meio às dificuldades, em meio às secas espirituais, em meio a tempos difíceis. Nós precisamos cultivar uma vida frutífera, praticando uma vida de oração, de obediência, meditação na palavra de Deus, de comunhão com o Senhor, possibilitando uma frutificação constante, saudável, permanente, como as águas correntes do Salmo 1. E evitar a hipocrisia. A passagem alerta contra a hipocrisia, onde a aparência de fé não corresponde à realidade interior, incentivando-nos a avaliar sinceramente a nossa vida espiritual e buscar um relacionamento autêntico com Deus. Estas lições espirituais nos convidam a uma fé ativa, perseverante e autêntica, que busca frutos duradouros para a glória de Deus. Amém? E aqui eu concluo esta nossa meditação, dessa análise do Salmo 1. Eu espero que você tenha gostado e que você possa, na realidade, frutificar em todos os momentos da sua vida. Isso tanto fora da nossa fé, quanto do nosso trabalho, da nossa profissão, daquilo que nós estamos desempenhando, dos nossos dons e dos nossos talentos. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, neste momento, por esta palavra. Eu peço que a tua bênção possa ter alcançado todas essas pessoas que estão nos ouvindo e aquelas que irão nos ouvir. Que tu possas, ó Deus, nos abençoar de uma forma espiritual tremenda, que nós possamos alcançar as bênçãos celestiais em Cristo. Dá-nos, ó Pai, confiança, dá-nos entendimento da tua palavra e que nós possamos meditar na tua palavra, na tua lei, de dia e de noite. Abençoa todas essas pessoas que me acompanharam, aqueles que compartilharam também com outras pessoas. Abençoa estas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu peço as vossas orações para que Deus me ajude e me dê vitória em algumas situações difíceis que eu estou passando. Também peço orações pela minha filha, Sueldman. Ela está internada, precisa da intervenção do Senhor, precisa que as mãos de Deus estejam ali operando na vida da minha filha. Eu peço orações também por uma outra situação, para que Deus ele me dê vitória na situação, para que Deus ele possa me ajudar. Também eu agradeço a Deus, eu fui operar deste olho aqui, de cataratas, e não fiquei na mesa de cirurgia, me tiraram da mesa de cirurgia, não fizeram, não tinha anestesia, e vão remarcar, e isso eu preciso que aconteça o mais rápido possível, porque eu estou com dificuldades de enxergar, ok? Um grande beijo, e Deus abençoe a todos vocês. Professor Nelson Andrade, Pastor Nelson.